Olá, neste vídeo vamos a estudar as funções contínuas. O que vai ser uma função contínua? Bem, dizemos que f é uma função contínua no número a se as seguintes três condições são satisfeitas. Primeiro, o número a tem que estar no domínio da função f. Isto quer dizer que f de a é um número real, ou seja, f de a está definido. A segunda condição é que o limite da função f, quando x tende a A, esse limite deve existir, ou seja, esse limite deve ser um número real. E a terceira condição exige que esse limite que existe deve ser precisamente o valor da função avaliado em A. Se por acaso uma ou mais dessas três condições não forem verificadas, então diremos que a função f é descontínua em A. Agora, se utilizarmos em vez de x setinha A, x setinha A mais ou x setinha A menos, então, se considerarmos x setinha A mais na definição 1, dizemos que f é uma função contínua à direita, no número a, e se considerarmos na definição x setinha a menos, nesse caso diremos que a função é contínua à esquerda no número a. Vejamos um exemplo. Bem, f é definida por x² se x for menor ou igual que 1, e além disso, x tem que ser distinto de menos 2 e 0. X vai ser igual a 2 se x for igual a menos 2. E finalmente, a função vai ser x mais 1 quando x é maior que 1. Essa função, que está definida por partes, dependendo onde esteja x, seu gráfico está apresentado na seguinte figura. Bem, temos essa parte da parábola com esses pontos excluídos, seria x² para x menor ou igual que 1, correto? E para x distinto de menos 2, quando x é igual a menos 2, a função não vai ser x², vai ser 2. É por isso que temos representado esse ponto menos 2. 2 é um ponto do gráfico da função f. E quando x é igual a 0, a função não está definida. E por isso temos esse ponto, essa bolinha branca. Agora, quando x é maior que 1, nossa função é x mais 1. E esse é o gráfico de uma reta. Só que quando x é maior que 1, teremos essa reta. Podemos ver que o gráfico apresenta três quebras. Agora vamos analisar se a função f é contínua nesses três pontos. Então, temos um primeiro caso. Vamos analisar se nossa função é contínua. Vamos começar pela esquerda, em x igual a menos 2. F é contínua em x igual a menos 2? Essa seria a pergunta. Então, teríamos que verificar as três condições da definição de uma função ser contínua. Vejamos. A primeira condição é que a função f deve estar definida em menos 2. F de menos 2 existe? Se existe, pois temos que para x igual a menos 2, a imagem de f em menos 2 é 2. Então, f de menos 2 é igual a 2. Portanto, menos 2 está no domínio da função f. A primeira condição está verificada. A segunda condição é que o limite da função f quando x tende a menos 2, esse limite deve existir. E este limite, neste caso, pode ser calculado utilizando ou aproveitando o gráfico de nossa função f. Vemos que quando x aproxima-se a menos 2 pela direita, o valor da função f aproxima-se a 4. E quando x aproxima-se a 2 pela esquerda, os valores da função aproximam-se a
4 também. Portanto, intuitivamente, olhando o gráfico, podemos ver que o limite da função f quando x tende a menos 2, esse limite existe. E é igual a... Qual seria o limite dessa função quando x tende a menos 2? Vemos que está tendendo a 4. E finalmente, a terceira condição teria que ser a seguinte, que o limite da f quando x tende a menos 2 tem que ser igual a f de menos 2. Mas já vimos no item 2 que esse limite é 4. Isto é 4. E f de menos 2 é 2. Então, esses valores obviamente são distintos. Portanto, essa terceira condição não está se verificando. Portanto, a função f é contínua em x igual a menos 2? A resposta é não. Não é contínua em x igual a menos 2. Ou, em outras palavras, dizemos que f é descontínua em x igual a menos 2. Agora, vejamos o segundo caso. O segundo caso, o caso 2, vai ser quando x é igual a 0. Note que estamos analisando a continuidade da função nos números onde o gráfico apresenta uma quebra. Seria em x igual a menos 2, em x igual a 0 e em x igual a 1. Então, novamente, a pergunta é: f é contínua em x igual a 0? Essa é a pergunta. Primeiro, temos que ver se 0 está no domínio da função f. f de 0 está definido. Vemos que a nossa função não está definida em 0. Então, f de 0 não está definida. Portanto, já não está sendo verificada a primeira condição da definição de uma função ser contínua em um número. Consequentemente, já a nossa função f não vai ser contínua em x igual a 0, porque a primeira condição não está sendo verificada. Então, neste caso, a resposta também seria não. Ou, em outras palavras, f é descontínua em x igual a 0. Agora vejamos o caso 3, ou seja, quando x é igual a 1. Então vejamos se as três condições da definição de uma função ser contínua em um número é verificada. Primeiramente, f de 1, se está definida. Quanto é o valor de f de 1? F de 1 seria 1 ao quadrado. Ou, em outras palavras, 1 está no domínio da função f. Então, a primeira condição é verificada. Depois, a segunda condição. Será que existe o limite da função f quando x tende a 1? Para isto, novamente vamos aproveitar o nosso gráfico da função f. Vemos que quando x aproxima-se a 1 pela direita, os valores da função vão se aproximar a 2. Então, por um lado, temos o limite da função f quando x aproxima-se a 1 pela direita, seria 2. E o outro limite lateral, quando x aproxima-se a 1 pela esquerda, seria... Bem, podemos ver que quando x aproxima-se a 1 pela esquerda, a nossa função está aproximando-se de 1. Portanto, o limite lateral da f quando x aproxima-se a 1 pela esquerda é 1. E esses limites laterais são distintos. Portanto, não existe o limite da função f quando x aproxima-se a 1. Lembrar que esse limite existe se e somente se existem os limites laterais da f quando x tende a 1, e esses limites laterais devem ser iguais. Então, neste caso, em x igual a 1, a segunda condição não está sendo verificada, portanto, a nossa função f não é contínua em x igual a 1. Ou, em outras palavras, f é descontínua em x igual a 1. Agora, consideremos o seguinte exemplo. Temos a nossa função f, definida como um quociente. O domínio da função f é todos os reais, excluindo o 2. Então, a nossa função f já não vai ser contínua em x igual a 2, porque
em x igual a 2, nossa função f não está definida. Agora, a gente pode simplificar a nossa função f, pois x² menos x menos 2 é escrito como x menos 2 multiplicado por x mais 1. Dessa forma, como x vai ser distinto de 2, a gente pode cortar x menos 2 e a nossa função seria x mais 1. E note-se que temos essa restrição de que x é distinto de 2. Agora, essa função aqui, seu gráfico é uma reta, seria precisamente essa reta. E como x é distinto de 2, é por isso que temos essa bolinha branca. Porque em x igual a 2, a nossa função f não está definida. Já sabemos que em x igual a 2, nossa função f não é contínua. E para qualquer outro valor real distinto de 2, a nossa função vai ser contínua nesse número. Ou seja, temos o seguinte: se A for um número real qualquer e distinto de 2, então acontece que, primeiro, nossa função f se está definida, tá? Porque estamos tomando A distinto de 2. E para A distinto de 2, nossa função f seria A mais 1. Então, a primeira condição estaria sendo verificada. A primeira condição da definição de uma função ser contínua. Depois, a segunda condição, o limite de nossa função quando x tende a esse número A. Como este é um polinômio, esse limite existe e seria A mais 1. E é claro que esse limite é precisamente o valor de nossa função em A. Portanto, f seria contínua em esse número A. Qualquer número A distinto de 2. Então, unicamente a nossa função f, para o primeiro caso, é descontínua em x igual a 2. No segundo caso, novamente temos a mesma fórmula para a nossa função f inicial, só que agora estamos definindo o valor de nossa função f em x igual a 2 vai ser 1. Já sabemos que se x é distinto de 2, essa função racional reduz-se a x mais 1. Neste caso, vamos a ter uma descontinuidade em x igual a 2, mas já não vai ser a descontinuidade por causa da primeira condição. Note-se que no primeiro exemplo, a descontinuidade era devido a que a nossa função f não está definida em 2. Agora, no segundo caso, temos a nossa função f está definida em 2 e seu valor é 1. Então, a primeira condição está verificada. A segunda condição, que fala que o limite da função f quando x aproxima-se a 2 deve existir. Então, vamos utilizar o gráfico. Então, quando x aproxima-se de 2, nossa função f está se aproximando de 3. Neste caso, estamos aproximando-nos de x igual a 2 pela direita. Agora, quando x aproxima-se a 2 pela esquerda, também nossa função f aproxima-se a 3. Então, para a segunda condição da definição de uma função ser contínua, também está sendo verificada, pois o limite da função f, dessa função f, quando x aproxima-se a 2, estamos vendo que seu limite vai ser 3, certo? Isso é obtido precisamente devido a que nossa função f, quando x é distinto de 2, é x mais 1. E como x mais 1 é um polinômio, o limite de um polinômio quando x tende a algum número é avaliar o polinômio no número que x está se aproximando. Nesse caso seria 2 mais 1, 3. E a terceira condição vai falhar, pois temos que o limite da função quando x tende a 2 é 3, mas esse número 3 não é igual ao valor de f avaliado em 2. F avaliado em 2 é 1. Ou seja, f é descontínua também em x igual a 2, para o segundo caso. Vejamos o seguinte exemplo. Bem, para este exemplo precisamos introduzir o conceito de uma função ser contínua num intervalo fechado. O que significa f ser contínua num intervalo fechado? Já definimos o que significa f ser contínua em um número x igual a A. Agora, dizemos que
f é contínua em um intervalo aberto se f for contínua em cada número do intervalo. E dissemos que f é contínua num intervalo fechado de extremos A e B se f for contínua no intervalo aberto de extremos A a B e f é contínua à direita em x igual a A e f é contínua à esquerda em x igual a B. Por definição, temos que ver que f seja contínua no intervalo aberto menos 2, 2. E para que seja contínua no intervalo aberto menos 2, 2, temos que verificar que f seja contínua em cada número do intervalo aberto. Então, seja A um número qualquer do intervalo aberto, isso significa que A está entre menos 2 e 2. Logo teremos que, então, A ao quadrado seria maior ou igual que 0 y sería menor que 4. Consecuentemente, 4 menos a cuadrado sería mayor que 0. Tenemos que ver que nuestra función f es continua en ese número a que está entre menos 2 y 2. Para esto tenemos que verificar lo siguiente. A está en el dominio de la función. Sí, pues estamos viendo que esa expresión 4 menos a cuadrado, que es precisamente o radicando la función f, va a ser mayor que 0, por tanto, a raíz cuadrada faz sentido raíz cuadrada de 4 menos a cuadrado. Entonces, la primera condición está verificada. Después, ¿cuál sería el límite de la función f cuando x tende a a? Bien, esto sería igual a, sería el límite de menos 4 menos x cuadrado, raíz cuadrada. Esto por las propiedades, ya tenemos que 4 menos a cuadrado va a ser positivo. Entonces, por la propiedad del límite de una raíz cuadrada, esto sería o menos raíz cuadrada do límite de 4 menos x al cuadrado cuando x tende a a. E esto es igual ao negativo da raíz cuadrada de 4 menos a ao quadrado, que precisamente es el valor da función f en a. Entonces, de esa manera, esta igualdad verifica a tercera condición. Entonces, ya estamos verificando que f va a ser continua en cualquier número do intervalo abierto. Tenemos que verificar ahora que f es continua à direita en x igual a menos 2. ¿Esto por qué va a ser verdad? Bien, tenemos que verificar las condiciones. ¿Qué acontece con f avaliada en menos 2? Bien, sería 4 menos 4, 0. De fato, o dominio de esa función, aquí debíamos ter mencionado no inicio, o dominio de esa función es un intervalo fechado menos 2 y fechado en 2. Por tanto, a primera condición es verificada. Logo, a segunda condição, ou seja, o limite da função f quando x tende a menos 2 pela direita, como o radicando da função f, seu limite vai ser, quando x tende a menos 2 pela direita, vai ser 0, então esse limite da função f vai ser o menos raiz quadrada de 4 menos 2 ao quadrado, e isso claramente é 0. Y ese 0 es precisamente el valor de la función f avaliada en menos 2. Entonces, esa última igualdad es la tercera condición. Por tanto, a nuestra función f es verdaderamente continua a direita en x igual a menos 2. De manera similar, podemos ver que a nuestra función f va a ser continua a izquierda en x igual a 2. Por tanto, hemos concluido que a nuestra función f va a ser continua no intervalo fechado de extremos menos 2 y 2. Con ese ejemplo vamos a encerrar la primera parte de nuestro video sobre funciones continuas.